Boa tarde, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão passando os dias? Já estamos aí no mês de outubro, já terminando esse ano de 2023. E aí, como é que tem sido o ano? Muitas vitórias, mas obviamente muitos desafios. E nesse dia eu vim tratar de um tema com vocês sobre um assunto que eu sou apaixonado, que é a palavra de Deus. E eu vou declarar e vou estar falando mais das boas novas, certo? Então eu vou ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em João 6, do versículo 1 ao versículo 15, que fala sobre a multiplicação dos pães. Venho aqui trazer alguns milagres de Jesus Cristo, quando veio à Terra como um homem, sendo Deus, e trazer para vocês algumas aplicações no nosso cotidiano, do que Deus pode fazer na sua vida, se você honrá-lo, se você entregar a sua vida de corpo e alma para Ele, se você se dedicar à presença dEle, que é o mais importante, porque não adianta queremos alguma coisa de Deus se não temos tempo com Ele, certo? Então, trago aqui o meu fiel escudeiro, nosso cafezinho, para estar falando com vocês a respeito desse tema maravilhoso que certamente muito vai acrescentar e muito vai edificar a tua alma, certo? Então vamos lá ler a palavra. Título: a multiplicação dos pães. Vou ler a palavra agora. Se quiserem me acompanhar, se encontra em João, que é o quarto livro do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, João 6, do 1 ao 15, certo? Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é do Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olhem, preste bem atenção a isso. Então Jesus perguntou a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas mas dizia isso para o experimentar, ou seja, para testar Filipe, porque Jesus já saberia o que ia fazer, já sabia o que iria acontecer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, muito importante, porque naquela época não eram contabilizados mulheres e crianças no número total da população. Então, só de homens, sexo masculino, tinham 5.000. Então, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Então, é muito importante a gente perceber isso. A gente tem que ler a passagem da Bíblia Sagrada e tem que estar aberto para os entendimentos que ela pode nos oferecer. Por quê? Tem uma parte da Bíblia que fala que a palavra de Deus ela nunca volta vazia, ou seja, só de você ler, só de você passar o olho por cima dela, você já adquire algum conhecimento, alguma reflexão que pode muito apreciar e pode muito melhorar a sua vida. Então, muito importante isso.
foram observados que para uma multidão que de homens eram 5.000, fora as crianças e as mulheres. Então era uma população muito grande, uma multidão muito grande. Foi encontrado o rapaz no meio da multidão que com ele tinha 5 pães e 2 peixes apenas, certo? O que Jesus fez? Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, elevou aos céus, orou ao Pai, agradecendo por aquilo que tinha, ou seja, nesse primeiro quesito podemos ver a gratidão, ou seja, por mais que você tenha pouco hoje, seja grato no pouco, que sobre o muito Jesus te colocará. E tendo dado graças por aqueles 5 pães e 2 peixes, ele orou e pediu a multiplicação. E conforme orado, ele, e com fé no coração, então primeira coisa, gratidão por aquilo que temos, e segundo, fé de que tudo vai dar certo e de que com aquilo que temos, vamos conseguir arcar com os nossos compromissos. Então, tendo dado graças, ele orou, distribuiu os 5 pães e os 2 peixes aos discípulos, partiu primeiro entre os discípulos se alimentaram e posteriormente cada discípulo foi partindo com um integrante da multidão. Chegando no final, Jesus pediu para recolherem e colocarem em cestos aquilo que havia sobrado. E vocês têm noção que de 5 pães e 2 peixes, uma população de 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças, foi alimentada devidamente e ainda sobraram 12 cestos? Quem pode explicar isso? Ninguém pode explicar. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a multiplicação, a bonança que vai vir sobre a tua vida, ninguém vai poder explicar. Então, o que vai vir sobre a tua vida, a felicidade que você vai ter a partir do momento que você aceita Jesus de todo o seu coração, converte os seus caminhos e muda de direção, começa a caminhar na direção contrária do mundo e passa a ter Jesus como autor e consumador da sua fé, a bonança que vai vir na sua vida, a abundância que vai vir, ninguém vai explicar. A ciência não explica, o homem não explica, os sábios e entendidos não explicam, porque isso vai ser revelado somente aos simples, ou seja, em quem Jesus quer se revelar, em quem Jesus se relaciona com os simples, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mesmo com suas posições, mesmo com seus status, eles se recolhem à sua insignificância perante Deus, se tornam humildes, diminuem para que Cristo cresça na vida deles e se convertem de todo o coração. Ou seja, converta o seu coração. Ouça essa palavra que vai mudar a sua vida. Os dias estão cada dia mais confusos, o mundo está cada dia mais perigoso, o mundo está cada dia mal, cada dia mais perigoso. Ou seja, é muito importante você ter um ponto de equilíbrio, um ponto de suporte, um porto seguro para se alicerçar. E esse porto seguro que eu te ofereço, esse porto seguro que eu te convido a desfrutar é Jesus Cristo, é o autor e consumador da sua fé. Então, o que eu te incentivo, procure uma igreja, se estabeleça a sua fé em uma determinada igreja, tenha uma autoridade espiritual sobre a sua vida, converta os teus caminhos antes que seja tarde demais. O mundo, ele nos oferece prazeres momentâneos, mas só Jesus pode nos dar a verdadeira alegria, aquela que dura para todo sempre e nos faz caminhar pelos caminhos da verdade, certo? Outra coisa, tenha gratidão na sua vida, exercite a sua fé, ore. A partir do momento que você ora, é um momento que você tira para desfrutar de um tempo de qualidade com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Então ore mais, jejue mais, se dedique mais a Deus. Você vai ver que grandes coisas vão ser realizadas na sua vida e aquilo que para você parecia impossível vai se tornar fácil, porque Deus vai fazer um milagre para você e tudo vai começar a dar certo. Se tiver alguma dúvida com relação à palavra de hoje, sobre multiplicação, fale comigo.
ative as notificações, se inscreva no canal, mande para os seus amigos essa palavra que eu creio que vai falar profundamente ao coração de cada um e principalmente daquelas pessoas que não conhecem a Deus ou que se afastaram dos caminhos santos. Certo? Tenham uma excelente tarde, fiquem com Deus, espero que estejam amando o conteúdo, é preparado de todo o coração para vocês. Tenham uma excelente tarde, fiquem com Deus e vamos viver grandes coisas juntamente com Deus, o nosso Senhor, a cada dia. Tchau, tchau.